Continua só tocando esse mesmo toquinho aí antes. O pessoal pode sentar. Mesmo toque, mesmo louvor. Glória a Deus. Você está feliz? Quem está feliz? O culto de hoje, o propósito do culto de hoje vai ser de arrancar coisas que estão cravadas na nossa carne, tanto na carne como na alma e nos sentimentos. Amém? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre jejuar. Quem gosta de jejuar? Quem gosta de jejuar? Poucos, né? Mas o jejum tem um propósito muito poderoso, irmão. E se você entender o propósito do jejum, você vai gostar de jejuar. Amém? Jejum, a gente sabe que jejum não muda Deus. O que é que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer que jejum não muda Deus. Tipo, eu vou fazer um jejum para conseguir isso. Como se dissesse assim, olha, Deus olhasse lá do céu e dissesse, pastor Roberto está jejuando para conseguir isso, eu vou dar a ele por causa do jejum dele. Tem nada a ver, viu, irmão? Tudo a gente consegue em Deus por meio da palavra e oração. Vocês estão entendendo? Oração. Vocês estão entendendo? Eu oro crendo na promessa de Deus e recebo pela fé. É assim que recebe as coisas de Deus. Pastor, mas se o jejum não muda Deus para que Deus me abençoe, por que eu devo jejuar? Porque o jejum também tem o seu propósito. Amém? A Bíblia diz que a fé agrada a Deus. Tudo que nós pedimos em fé, recebemos pela fé. Porque é a fé que agrada a Deus. Mas você sabia que o homem muito carnal, muito preocupado, muito almático, que anda muito nos sentimentos da alma, pode atrapalhar de receber alguma coisa pela fé? Você sabia? Por exemplo, a fé nunca vai funcionar quando uma pessoa pede algo a Deus e fica preocupado. Você pede, Senhor, eu peço pelo meu filho, porque meu filho ele precisa de uma libertação, ele não serve a ti. Você ora a Deus, mas de noite você vai dormir preocupado, pensando com seu filho. Na verdade nem dorme. Então, aquela oração da fé vai funcionar? Não vai funcionar. Porque a sua alma, os seus sentimentos estão agitados, preocupados, está nervoso. Você está entendendo? Sua carne, você nem dorme, nem consiga dormir. Então, por isso que o jejum, irmão, associado com a oração, é uma chave poderosa. Diga comigo, o jejum associado com a oração é uma chave poderosa. E todo crente deve praticar o jejum. Amém? Irmãos, veja se não é verdade. Tem hora que você pede algo a Deus, ou vai orar por alguém, mas é como se você ficasse com aquela, meio assim, com aquela um pouco de insegurança se vai acontecer ou não. Não é assim? Mas quando você está um tempo orando, se consagrando, jejuando, parece que vem uma convicção maior quando você pede algo a Deus. É ou não é? Porque o jejum tem o seu papel fundamental. Amém? A Bíblia é recheada de exemplos de pessoas que jejuavam. Hoje mesmo eu fiz um jejum. A Bíblia diz que quando você fizer um jejum não deve dizer, mas eu vou dizer em testemunho assim, eu vou dizer em ensino, que eu estou ensinando. Porque a gente não deve dizer, o jejum é algo particular entre você e Deus, mas como eu estou ensinando, eu tenho essa liberdade de dizer. Hoje eu jejuei. Estava em casa, me acordei um pouco mais tarde. Tomei café e vim para a igreja. Umas 10h40 eu acredito. 10h30 para 10h40. Fiquei na igreja, fiquei aqui em cima. Até 5 horas da tarde.
buscando ao Senhor e jejuando com o propósito do culto. Amém? Para que as vidas fossem alcançadas, para que vidas fossem tocadas. Mas onde é que entra o papel fundamental do jejum? Porque quando eu jejum, eu estou colocando a minha carne do lado e estou fortalecendo o meu espírito. E um espírito fortalecido, irmão, ele pede com mais convicção. Ele determina com mais convicção. Ele repreende os demônios com mais convicção. Amém? A maior prova, irmão, se eu vier para o culto, eu comer antes do culto e for pregar, é só a misericórdia. Mas se eu vier para o culto e não comer para pregar, é diferente. Eu me sinto leve, suave. Isso é bom para os ministros de louvor. Se você estiver jantando para vir pregar aqui, irmão, eu vou te dizer, você está sendo um empecilho no louvor, viu? Deixa para jantar depois, ou tomar um lanche depois. Amém? Porque o jejum tem o seu papel fundamental. Amém? Jejuar, diga comigo, jejuar aumenta a unção do Espírito Santo. E o diabo não aguenta a unção do Espírito Santo. Talvez tenha áreas na sua vida que precise ser desbloqueada, que o diabo está bloqueando, que o diabo está amarrando. Nessas horas, irmãos, são períodos ótimos para você jejuar. Ótimos para você dizer assim: vou tirar uma refeição hoje, vou tirar o café, ou vou tirar o almoço, ou vou tirar a janta. Vou tomar café, almoçar, só vou comer no outro dia. Ou então vou ficar... Sempre que você tirar períodos de jejum, você também procure estar em espírito de oração. Amém? Porque não adianta jejuar e não orar. O jejum, ele tem que estar casado com a oração. Orando em línguas, orando em português, louvando, agradecendo. Amém? E você vai... Jejum, imagine jejum com oração em línguas. Eita glória. Vai energizar o seu espírito. Vai energizar. Amém? Irmãos, hoje aconteceu uma coisa em casa que eu achei engraçada. Daniela vai ficar um pouco envergonhada. Não, mas tem nada não. Quinta-feira eu tirei um período de jejum prolongado. Vim para o culto ministrar unção. Que culto maravilhoso, quinta, irmão. A unção foi impactante. E eu orei muito tempo em línguas e jejuei bastante também. E na sexta, eu saí do quarto. Quinta-feira eu fiquei de 10 horas até 5h27 no quarto. Em jejum e buscando ao Senhor. Eu saí do quarto já com outra semblante, outra coisa, algo diferente. Na sexta-feira diferente, no sábado. E hoje de manhã, eu achei uma cena muito engraçada. Na hora do café, eu olhei para Sara, Daniela e Isaac. Eles tinham guardado um bolo que tinha ficado da formatura de Bruno e outro de outra formatura. E eu estava lá na mesa, né, observando. Sara correu, pegou o bolo, botou o bolo lá. E Sara era comendo o bolo e olhando para... Não sei se era... Eu estava comendo o quê? Tu lembra? Não, era castanha. Eu estava comendo castanha com café. E Sara olhando, comendo o bolo e olhando para as castanhas, dizendo: pai, vai comer tudinho, é? Eu digo: eita, menina do olhão. Tá comendo teu bolo, tá de olho na minha castanha. Aí começou aquela baderna. Isaac correu na geladeira, pegou outro pedaço de bolo. Disse: pai, não quer esse não, não, pai não quer não. Disse: não quer não, pode comer. Aí Daniel disse: eu quero também. E ficou o debate entre Isaac, Sara e Daniel para comer aquele bolo. E ali eu comecei a refletir: meu Deus. E eu resisti naquele bolo, ali não estava nem aí para aquele bolo.
por causa de um período na quinta-feira de jejum que machucou minha carne, que botou minha carne no lugar. E eu fiquei olhando, meu Deus, como nós seres humanos somos fracos e somos falhos. Irmão, isso é sério. É verdade ou não é? E por causa de comida, irmão, homens de Deus perderam grande bênção. Por causa de comida. Vocês acreditam? Por causa de comida. Nós estamos aqui, buscando, batalhando para herdar a salvação. Por causa de comida. Foi, pastor? Foi. Por que Eva caiu? Por causa de quê? Comida. Olha que fruto maravilhoso. E ela disse, rapaz, é mesmo, parafraseando. E foi na comida. E por causa da comida, olha o preço que foi pago entre toda a humanidade. Por causa de comida, Isaú, que era irmão de Jacó, Isaú era o primogênito. E tinha sido determinada a bênção da primogenitura para ele. Tudo que era do pai ia ser para Isaú. Ele ia ter o poder de governo e domínio sobre a família. Mas certa vez, presta atenção, viaja comigo. Certa vez Jacó chegou. Não, Jacó não. Isaú foi fazer foi caçar. E Jacó tinha fez um guisado, uma sopa, algo bem gostoso. E quando Isaú chegou, Isaú sentiu o cheiro de quê? Diga, comida. Diga mais forte, comida. Aí Isaú olhou para aquilo ali e disse, rapaz, me dá um pouco desse teu guisado. Aí Jacó disse, eu dou, se você me der o seu direito de primogenitura. Aí, por causa de comida, Isaú disse assim, para que vai me servir esse direito de primogenitura? Eu estou morrendo de fome aqui. Estou parafraseando, viu? Aí Jacó disse, está feito. Toma a comida e pegou o direito da primogenitura. No final da história, Jacó foi tremendamente abençoado e Esaú perdeu a sua bênção por causa de comida. Olha para seu irmão e diga, ei meu irmão, está na hora de você começar a jejuar, viu? Porque se você jejuar, pode dizer, se você jejuar, você vai parar de ser ignorante, você vai parar de ser bruto, você vai parar de ser egoísta. Diga, você vai ser mais amável, você vai orar mais, você vai estar cheio de unção, você vai estar cheio de poder, e o diabo não vai querer ficar perto de você. Contando que o jejum, Deus é muito inteligente. Eu acredito que Deus já deu o propósito do jejum, porque Ele também sabia. O jejum, irmão, contando também que o jejum, ele serve também para beneficiar o nosso corpo. Vocês sabiam disso? Para a saúde. Por quê? É um tempo de repouso que o seu corpo vai ficar sem estar dando alimento, descansando. Você toda hora, come de manhã, come de 10, come de 11, come de 1, come de 2, come de 3, passa o dia comendo. E seu organismo trabalhando, seu rins trabalhando, tudo funcionando ali, irmão, aquilo é exagero. E por isso que muitas partes do corpo do ser humano, eles são danificados com mais rapidez. E quando você tira período de jejum, irmão, até o seu sangue começa a ficar purificado. Diga glória a Deus! Que vai começar a jejuar a partir de hoje. Momento de pressão, não tem hora melhor do que jejuar. É no momento de pressão. Está passando por uma pressão, lembra da pregação do pastor. Que pressão, é pressão nos meus negócios, é pressão nisso aqui, estão falando isso aqui, o que é que eu vou fazer agora, meu Deus? Jejum e oração. Você já vai dizer, amanhã eu não tomo café não, amanhã eu vou estar em jejum, mas eu vou estar trabalhando, fica trabalhando, orando em línguas baixinho, se não ora em língua, fica adorando ao Senhor, amém?
Mas você vai fazer isso. Por quê? Naquele momento de pressão, quando você estiver jejuando, você está energizando, fortalecendo o seu espírito. Talvez ali naquele jejum você vai receber grandes revelações. E o Senhor vai te dizer o que você vai fazer concernente a essa situação. Amém? Diga, eu vou jejuar a partir de hoje, mas em nome de Jesus. Abra aí comigo em Mateus capítulo 4. Primeiro Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus ensinava a jejuar. Não é porque nós somos da palavra da fé que a gente vai dizer, não, eu não preciso jejuar, porque eu sou da fé. Amém, irmãos? Não é porque você não é da fé, é porque eu creio, eu não preciso. Não, eu preciso jejuar mesmo crendo. Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram, mesmo após a morte e ressurreição de Jesus. Se eles praticavam isso, nós devemos praticar também. Está muito carnal, meu irmão? Está muito carnal, você sabe. Jejum. Amém? Jesus ensinou a jejuar. Abra aí, David. Coloca aí. Mateus 6, versículo 16. E ele disse assim, que há recompensa para quem jejuar. Não sei quais são as recompensas, mas há recompensas. Eu mesmo quando eu vou ministrar a unção, o poder ele é maior quando eu estou em jejum. Amém? Vamos ler junto? Todo mundo na tela. Quando jejuares, não mostreis contristado. Está na NVI? Tá? Vamos lá. 3, 2, 1, já. Todo mundo. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas. Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 17. Todo mundo, eu quero todo mundo lendo. Todo mundo olha para a tela aqui. Já. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e o rosto. Volta para o versículo 16. Esse não é o versículo 17 não, David. Está diferente. Mateus 6, 17. Pode ser a versão. Deixa eu ler aqui no meu. Olha para cá, ele vai tirar aqui. Quando jejuares, versículo 16. Não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Versículo 18. É porque é o versículo 18. Pode colocar agora, David. Mateus 6, 18. Colocou? Lê todo mundo agora. Todo mundo. Para que não pareça... Seu pai que vem em secreto o recompensará. Então se a Bíblia disser para a gente, ore em línguas, porque se você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Você acredita nisso? Quem crê? Então você vai praticar a oração em línguas. E se a Bíblia disser que o jejum traz recompensa, você acredita no que a Bíblia diz? Quem acredita? Então começa a jejuar. Amém? Glória a Deus. Vamos ler outro texto aqui, Mateus 17, versículo 14, a partir do versículo 14. Mateus 17, versículo 14 em diante. Posso ler? Lê junto comigo, está na NVI. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho.
eles têm ataques, ele tem, né? Ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ficou curado. Esse menino, ele tinha um problema. Hoje nós podemos considerar como uma epilepsia, mas era uma obra de demônio. Esse menino foi levado até os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus repreendeu os discípulos e disse assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Trouxeram esse rapaz, ele repreendeu esse demônio e ele foi rapidamente curado. Versículo 19, presta atenção. Os discípulos vieram até ele e fizeram uma pergunta. Então os discípulos aproximaram de Jesus. Vamos ler junto, todo mundo. 3, 2, 1. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Presta atenção. Nós estamos falando de uma libertação física acontecendo. Havia um rapaz com aquela doença, com aquela epilepsia que era causa de um demônio, e os discípulos não conseguiram expulsar. Mas presta atenção. Você sabia que tem momentos nas nossas vidas e áreas da nossa vida que nós temos que expulsar os demônios? Quem sabia? Eu me lembro do irmão Rei contando uma história de um pastor que estava numa igreja, e a igreja dele nunca prosperava, nunca saía do lugar, não crescia. E ele começou a buscar o Senhor. Ele buscava o Senhor e Deus deu uma visão a ele. Deus abriu o teto, isso foi uma visão. E nessa visão, ele viu um demônio bem grandão em cima do teto da igreja. E o Espírito Santo disse assim: esse demônio está amarrando a sua igreja. Glória a Deus. Foi uma visão espiritual. Aquela igreja não prosperava. Deixa eu te perguntar: tem alguma área na sua vida que não está prosperando e está travada? Pare e pense. Pode ser demônios. E quando Deus deu aquela visão, porque ele buscou o Senhor, ele repreendeu aquele demônio, e aquele demônio caiu. Isso foi real, viu? Amém? Quando aquele demônio caiu, ele disse: você agora saia, você não pode ficar aqui. O demônio ficou tentando resistir, e o pastor andava para frente, e o demônio começou a andar para trás. E ele disse: você tem que sair daqui, você não pode ficar aqui no nome de Jesus. E ele andava e o demônio foi saindo para trás. E quando chegou na porta, o demônio correu e entrou em uma boate. Com uma semana depois, aquela boate incendiou. Amém? Então presta atenção. Esse demônio estava atormentando o filho daquele pai. E pode ter também demônios atormentando alguma coisa na sua casa. Lembre-se, você tem autoridade no nome de Jesus. Diga: eu tenho autoridade no nome de Jesus. Mas por que você às vezes usa a autoridade que você tem e aquele mal não sai? Ele resiste a sair. Mas no nome de Jesus, pela fé, ele deveria sair. Sabe por quê, irmão? Por causa da vossa pequenina fé, Jesus disse. Amém? E Jesus foi e disse assim: essa classe de demônio, níveis maior de demônio, só se sai com jejum e oração. Mas antes ele não disse: não saiu por causa da vossa pequena fé. E depois ele diz: essa classe só sai com jejum e oração. Na verdade, diga: só a fé, no nome de Jesus, expulsa qualquer classe de demônio. Agora olha para seu irmão, diga assim: mas pode acontecer que tenha algo na sua carne e na sua alma que está impedindo dessa fé fluir. Agora diga: sabe o que é que tu vai fazer, meu irmão? Para tirar essa trava da tua carne, da tua alma, esses sentimentos malignos, sabe o que é que tu vai fazer? Catuca ele e diga: jejum e oração. Quando você jejuar, quando você jejuar, é como se fosse uma encanação. Amém?
uma encanação de uma rede de esgoto. Para chegar, de rede de esgoto não, de água, ou de esgoto mesmo. Saindo daqui para chegar até no local que deve chegar. Mas no meio dessa rede de esgoto existe algo que está bloqueando daquele líquido passar. E precisa ser desobstruído para poder passar. Amém? É mais ou menos assim. A fé de Deus está dentro de nós. Diga, a fé de Deus está em mim. Mas precisa ser desobstruído o que tiver tapando para ela funcionar. E para desobstruir, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Oração e jejum. Quem quer ficar cheio de unção e de poder aqui? Então comece a praticar o jejum, meu irmão. Você vai perceber que as coisas vão ser mais fáceis quando você estiver praticando o jejum. Amém? Vamos confirmar isso aqui na Bíblia. Abra aí, Mateus 17, 19 diz, então, está aqui já, né? Leia junto comigo. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Vamos ler junto todo mundo? Que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas, versículo 21, todo mundo, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Não é o jejum que expulsa o demônio. Diga, é a minha fé. Diga, a minha fé expulsa qualquer demônio. Mas se a minha fé, pode repetir, se a minha fé não estiver funcionando bem, diga, eu preciso jejuar e orar. Amém? Preste atenção. Eu sei que você trabalha, eu sei que você tem seus alfazeres, eu sei que você tem coisas para fazer, mas irmão, no momento que você tiver um momento de folga, separa um tempo no seu quarto para jejuar e orar e recarregar suas baterias. Você vai precisar. Suas baterias têm que estar recarregadas. Amém? E para você recarregar, você tem que orar e jejuar. Amém? Há vários tipos de jejum, irmão. O principal jejum que nós devemos fazer, o principal é de alimento. Para mim é o jejum mais forte. Tirar todo tipo de alimento e beber somente água. Amém? Como eu devo jejuar? Você pode ter uma vida jejuada. Amém? Uma vida jejuada. Você pode dizer, essa semana você pode olhar o seu calendário e dizer assim, essa semana eu não vou tocar em nada que for gorduroso, nada de doce, nada de massa. Só vou comer comida saudável. Também é uma forma de jejuar. Amém? Você vai estar se enchendo do poder e você vai também estar cuidando do seu corpo. Glória a Deus. Jejum, você também pode jejuar com propósito, como eu falei aqui. Qual é o propósito? Existe algo na sua vida que está travando, então faça um propósito. Meu propósito de jejum é por isso aqui. Eu sei que é a oração e a minha fé, mas o jejum vai me deixar sensível, vai me deixar energizado, cheio de poder, para eu orar a respeito disso. Amém? Eu gosto muito de estar em jejum e oração com o propósito de abençoar a igreja. Quando eu vou fazer imposição de mãos. Glória a Deus. Diga, o jejum acrescenta a unção na minha vida. Até o próprio Jesus, irmão, nos ensinou a jejuar. Abra em Mateus capítulo 4. Ele foi um exemplo de jejum. Você vai abrindo e escuta esse versículo aqui, que eu vou ler para você, bem rápido. Enquanto você abre aí, eu vou ler Atos 13, versículo 2. Os apóstolos estavam reunidos, e diz assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar,
impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Eles tinham uma prática de jejuar, orar, jejuar e adorar. E nessa prática de jejum e adoração, irmão, a revelação chegou. Amém? Eu profetizo, irmão, vocês recebendo revelações de Deus. Eu profetizo vocês recebendo ideias sobrenaturais para negócios, ideias sobrenaturais, irmão, que vai destravar o que estava travado. Eu profetizo, debaixo de jejum e oração, adoração a Deus e louvor, você vai começar a receber instruções divinas. Você vai ver. Glória a Deus. E o Espírito Santo vai surpreender você. Quando nós entramos, irmão, olha, irmão, quem já viu falar em Poyong Shu? Quem já viu falar? Ele é um pastor da Coreia, não sei se é Coreia do Sul ou do Norte. Do Sul, né? Quem foi que falou Sul? Sul. Da Coreia do Sul. A igreja dele tem mais de 1 milhão de membros, irmãos. Glória a Deus. Lá o povo é instruído, ensinado a jejuar. Não é só o pastor que jejua, não, é a igreja. Amém? Eles entenderam que há uma recompensa no jejum. Glória a Deus. E eles são ensinados a jejuar. Só que Poyong Shu ficou tão preocupado porque os caras estavam jejuando demais. E ele estava querendo passar do limite de 40 dias de jejum. Moisés jejuou 40 dias, Jesus jejuou 40 dias sem comer nada, Jesus sem comer nada, Moisés sem água e sem comida, porém Moisés estava debaixo do poder de Deus. Eu acredito que o homem não tem capacidade de jejuar sem água e sem comida 40 dias, a não ser que ele esteja debaixo do poder de Deus. E ele colocou uma placa lá na igreja dele. Quando as pessoas chegam, vê aquela placa dizendo assim: proibido jejuar mais de 40 dias. Porque as pessoas estavam jejuando, querendo jejuar mais de 40 dias. Mas lá eles têm uma prática constante de jejum. Eu não sei se essa mensagem está tão interessante para você. Porque está falando de jejuar. E às vezes a pessoa quer que a sobrecarga esteja só sobre o pastor. Mas deixa eu dizer, irmão, o jejum me abençoa, mas vai te abençoar em muitas áreas. Assim como a oração te abençoa também. Amém? São práticas espirituais. E o crente que não pratica as práticas espirituais, eles vão ficar para trás. Crente que não ora em línguas vai ficar para trás. Crente que não confessa a palavra vai ficar para trás. E o que é confessar? Declarar. Declarar a palavra. Declarar coisas que ainda não são como se já fosse. Até se manifestar, materializar-se na sua vida. Amém? Você pode declarar o seu futuro como ele vai ser. Como você quer que ele seja. Amém? São práticas espirituais que devem ser faladas todo dia. Se você tem um negócio, você deve declarar sobre os seus negócios. Meu negócio vai crescer, meu negócio vai avançar. Eu declaro novos clientes, eu declaro contas sendo pagas. Amém? Declarar sobre a vida dos seus filhos. Meus filhos é uma bênção, meu filho é um sucesso. São práticas espirituais que nós devemos ter constantemente. E não podemos esquecer, irmão. Catuca, irmão, estou vendo a igreja muito calada. Diga, se acorde, meu irmão. Dê um glória a Deus aí. Mexa suas pernas. Mas eu entendo o que é isso. É uma resistência do diabo, irmão. Resistência da sua própria carne de ouvir isso aqui. Porque o diabo nem a sua carne quer que você pratique isso aqui. E vai ter resistência. Amém? Mas você tem que tomar uma posição na sua vida. Eu tomei uma posição, irmão. Eu estava pesando quase 100 quilos. E eu decidi me comportar e comer direito. E eu decidi também me exercitar. E eu estou me exercitando com frequência. Mas tem dia que minha carne diz assim, não vai hoje não. Eu digo, você vai. Mesma coisa é o jejum. Sua carne vai dizer, tu vai ficar sem comer. Vou.
incrível que quando você decide que vai ficar aquela refeição sem comer, aí chega gente trazendo bolo na sua carne, coxinha, pastel, caixa de chocolate. E Daniela ainda diz: tu não vai comer não, Roberto. Graças a Deus que eu aprendi a vir para cima do prédio, que eu me isolo. E ela come tudo, aí fica na carne brigando mais Sara e Isaac. Mas é sério, irmão, quando nós começamos a jejuar, nós olhamos para a vida das outras pessoas e vemos os comportamentos carnais. Vocês estão entendendo? O jejum não pode ser removido da nossa igreja. Aleluia! Não só da nossa, mas de todo o corpo de Cristo. A prática do jejum deve voltar novamente, meu irmão. Eu profetizo essa igreja entrando no período do jejum, no poder do nome de Jesus. Faça um teste, comece amanhã sem tomar café, tire o café amanhã. Aleluias, eu vou ficar sem comer hoje de manhã. Vou trabalhar sem comer, vou orando em línguas. Você vai ver, irmão, como você vai se sentir bem. Na hora sua carne fica querendo ficar irritada, você fica querendo ficar encabulado. Está mexendo com a carne, meu irmão. Por que Jesus foi para o deserto jejuar? Presta atenção que isso é revelação. Amém? Porque quem derrubou Eva foi o quê? Diga, comida. E quando Jesus foi para o deserto, foi fazer o quê? Vencer o quê? A comida. Eu vou repetir. Quem foi que derrubou Eva? Responda com mais força. Quem derrubou Eva? E Jesus foi para o deserto fazer o quê? Vencer o quê? E o diabo ofereceu o quê? O diabo ofereceu o quê? E Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem. Ai, Jesus! Topa no seu irmão e diga: está na hora, meu irmão, de você começar a rejeitar comida também. Amanhã você vai dizer: ó diabo, está aqui, ó, essa panqueca, esse pão de queijo, eu não vou comer, no nome de Jesus, eu vou vencer. Aleluias. Eita glória. Cuidado, viu? Porque você pode atrapalhar seu jejum. Às vezes eu era assim. Eu dizia: eu vou jejuar o dia todinho. Eu ia jejuar, irmão. Mas durante o jejum do dia todinho, eu ficava pensando: quando acabar o jejum, vou comer uma pizza, vou beber uma coca, vou comer doce, vou comer chocolate. Tudo aquilo que eu desejei durante o dia, eu botava para dentro. Jejum vale? Não vale não, irmão. Quando você comer tudo que for entregar o jejum, você come algo suave, algo leve, nem se prejudica, nem prejudica seu corpo. Amém? Nem continua fazendo o que o seu corpo quer, o que a sua carne quer. Aleluias. Diga: andar no Espírito, obedecer a Deus, obedecer a palavra. Diga: sempre vai dar resultados. O Ministério Louvor pode ir para lá. Eu estava lendo Pedras Preciosas do irmão Rick Renner. Aleluias. E ele cita aquele versículo da Bíblia que diz assim: abençoai os que te amaldiçoam e orai por quem te persegue. E ele começa a relatar uma situação que aconteceu na vida dele. Ele é um pastor lá na Rússia, muito famoso, muito conhecido. A Rússia está sendo alcançada por esse grande homem de Deus. E ele disse que certa vez pegou um jornal, ou foi uma revista, não me lembro. E na capa da revista estava, presta atenção, irmão Eduardo, o culto é aqui. Na capa da revista ele estava, quando ele pegou assim na capa da revista, era o jornal, ele olhou e viu ele lá na foto. E ele foi ler a matéria. Alguém tinha publicado aquela matéria ofendendo ele, denegrindo a imagem dele, falando mal dele.
arrasando, e ele começou a ficar inquieto. Talvez alguma coisa parecida está acontecendo na sua vida, viu? Ele começou a ficar preocupado, e ele disse: pronto, meu ministério agora vai acabar. Tipo, ninguém vai mais acreditar em mim, vai de água abaixo. E ele se lembrou dessa passagem: abençoai os que te amaldiçoam e orar por quem te persegue. E ele cita lá no devocional que abençoar não é só dizer eu abençoo agora e parar depois. É uma prática constante de abençoar aquela pessoa. Constante. E ele disse que ele ficou naquela indecisão. Eu vou procurar os diretores desse jornal, vou falar com eles e vou levar esse cara adiante sobre essa matéria aqui, para essa mulher nunca mais ter direito de postar nada aqui. Aí estava a carne dele falando isso, e o espírito dele falando: abençoai os que te amaldiçoam e orai por quem te persegue. Irmão, e ele decidiu a vida no espírito. Talvez o diabo ficasse dizendo: mas teu ministério vai se acabar, tu estás agora difamado, tu tem que provar, prova. Mas ele decidiu não querer provar. Ele não precisou dizer nada para ele. Podia gravar uma matéria, porque ele é conhecido, ele faz programa em televisão, e podia ter dito: olha, isso aqui está mal contado, isso é assim, 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 e tentar se defender. Amém? Vai ter situações que o diabo vai tentar você, para você querer se defender. Mas ele decidiu ficar com a palavra. E a palavra dizia: abençoai os que te amaldiçoam e orai por quem te persegue. E ele começou a orar e abençoar, orar, e ele não disse nada, e ele não fez nada. Sabe o que aconteceu? Sobrenaturalmente, aquele jornal, aquela matéria, ela nunca mais postou nada sobre ele, nunca, acabou-se, e aquilo passou no esquecimento, porque sobrenaturalmente Deus moveu de certa forma para que algo favorecesse ele. Amém? E deixa eu te dizer, irmão, o jejum vai nos levar para esse nível de colocar a nossa carne no lugar, em vez de tomar satisfação, em vez de brigar, em vez de querer se defender e mostrar que você está certo, você vai andar em amor. Porque você vai estar tão forte espiritualmente, tão energizado espiritualmente, que você vai dizer: carne, fica no teu lugar aí, bem quietinho, tu não vai fazer nada. Amém? Ou ai de mim? Então fique de pé. Eu quero orar e profetizar e declarar uma unção de capacitação sobre a sua vida para jejuar. Levante as suas mãos. Vamos cantar esse mesmo louvor. Aleluia. Com as mãos levantadas, a colocar nossa carne no lugar, no sentido de não ficar andando na igreja para lá e para cá, bebendo água na hora da palavra, indo no banheiro, indo conversar com fulano na hora da palavra, porque isso é sua carne, isso não é o seu espírito. E quando você começar a entrar nesse nível, você vai começar a dizer sim para seu espírito, para sua carne, quando for para dizer sim, e não quando for para dizer não. Amém?